E aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar um pouco sobre customizações e bootleg fashion e como todas essas influências refletem nas peças que são lançadas até hoje. A bootleg fashion começou a aparecer em 1982, que pegava diversas grifes conhecidas da época e até hoje, como Gucci, Louis Vuitton, Fendi e diversas outras marcas que eram bastante conhecidas e fazia customizações delas. E todo esse movimento de customização deu para Daniel Day uma projeção muito grande que diversas outras grifes no futuro pegavam as ideias dele e geravam um novo produto original lançado pela grife. E dessa parte da customização ele começou inteiramente, vendendo para pessoas que não tinham acesso ou pessoas do Harlem mesmo, as pessoas que queriam ter produtos únicos e exclusivos sem precisar alimentar a ideia da grife, mas também pegando aquela referência e gerando um novo produto. E você consegue ver diversas personalidades como LL Cool J utilizando, Jay-Z, Salt-N-Pepa, tem diversos artistas e diversas personalidades da época que queriam unicamente lançar um produto exclusivo. Assim como a capa do álbum do Eric e Rakim, que vocês podem ver eles utilizando a jaqueta Follow the Leader, que foi unicamente feita para utilizar nessa capa. Então você pode ver que ele criou um movimento dentro da cultura do hip hop mesmo e fez as pessoas conseguirem também ter acesso e também ver outras referências utilizando produtos únicos, porque a partir desse momento não bastava ser um produto apenas da Louis Vuitton, era um produto que era customizado pelo Dapper Dan. Então você olhava a grife, mas o que valia mais a pena eram as peças que eram customizadas, porque enquanto as pessoas tinham essa necessidade de ter produtos exclusivos vindo das diversas gigantes do luxo como Louis Vuitton e Gucci, ele pegava esses produtos e gerava um novo material customizado, porque a ideia da bootleg fashion não é parecer um produto original e sim uma customização baseada em alguma ideia que já existe. Ou seja, você pega um produto original que foi lançado pela Louis Vuitton, você customiza ele não seguindo o padrão ou utilizando também um padrão já criado pela marca e você dá a vida a um novo produto inteiramente customizado. A ideia da bootleg fashion era dar vida a um vestuário que foi artisticamente apropriado, com logos ligeiramente modificados e slogans populares em camisetas substituídos por frases novas que foram adulteradas, mas ainda assim utilizando a estética da marca que foi referência. E assim como Dapper Dan marcou história nos anos 80, diversas pessoas continuaram criando, assim como Johnny Banger, que lançou a blusa da Nike com NHS e fez diversas outras customizações utilizando logos que já existem e de uma maneira que, você pensa que aquele produto é falsificado. E a partir desse momento, outras marcas como a Vetements, ela criou também diversas camisas da DHL numa colaboração e se você olhar, vocês conseguem perceber que eles pegaram diversas referências do que já era criado no passado. Então um produto que era feito para ser uma customização e uma parada que não era para ser idêntico ao original se transformou numa tendência que as próprias grifes continuaram seguindo e seguem até hoje. Em 2012, a A$AP Mob fez um vídeo shooting da Vice e utilizou a customização da Calm This Fuck Down, utilizando como referência a Calm This Garçon. E esse produto foi diversas vezes pirateado, que a galera acabou acreditando que era realmente um drop oficial da marca, mas era uma customização e foi lançado em 2012 aí pelos caras da A$AP Mob, todos eles ficavam usando esse produto e com o passar dos anos, esses tipos de customizações passou por diversos processos, diversas pessoas que geravam customizações tiveram processos milionários vindo dessas grifes, tá ligado? Elas processaram bastante gente, então conseguiram, acuar bastante esse tipo de criação, mas com o passar dos anos as grifes começaram a perceber que tudo isso, tinha um público que consumia esse tipo de customização, então as grifes acabaram contratando diversas pessoas, diversos designers, e vocês conseguem ver diversos exemplos, como o Virgil Abloh, o próprio Johnny Banger e também o Dapper Dan, que depois conseguiu criar diversas peças oficiais para Gucci, já lançadas na Gucci mesmo. E foi uma ideia e um movimento criado literalmente nas ruas do Harlem para as pessoas poderem consumir esses produtos. E a gente consegue ver que tudo isso acaba reverberando hoje em dia no que é construído e no que também é lançado. Mas isso não significa que as marcas de luxo não se entregaram à bootleg fashion. Eles fizeram assim como o caso da Gucci, que copiou uma jaqueta de Dapper Dan chamada de Balloned Sleeves, aí é foda, e fez a Gucci ser seriamente criticada por todo esse design foi criado por Dapper Dan e depois a marca alegou que era uma homenagem para o artista. Mas aí depois eles acabaram lançando diversas peças oficiais e aí, todas as peças e todas as customizações criadas por Dapper Dan gerou influência em diversas outras marcas e isso foi com o passar dos anos e até hoje a gente customiza as coisas, customiza as peças. A gente não tira a ideia de como isso foi criado e qual é a origem disso e qual foi a influência. E tem uma influência principalmente muito grande no hip hop, vai estar aparecendo alguns artistas aqui que utilizam as roupas que foram customizadas, alguns narcotraficantes, para diversas pessoas que eram realmente oriundas do Harlem fazer um sucesso.
e todas elas consideravam e consideram até hoje Dapper Dan um grande gênio da customização. E aqui tem um exemplo de uma peça lançada pela Tommy e uma peça que foi customizada, tá ligado? Com a ideia da Tommy Hilfiger. Ambos você consegue perceber que é um produto da Tommy Hilfiger, mas o design foi intencionalmente feito para parecer falso, com a ideia de liberdade e customização que existe. Porque a partir do momento que você quer customizar e você quer fazer um produto único, você obviamente segue a estética do que já foi criado, mas você tenta pegar todas essas referências e transformar numa peça que, mesmo a marca recriando, ela não conseguiria chegar numa lógica dessa, porque quebrariam diversos parâmetros do design da própria marca. E uma das coisas que Dapper Dan fala é que não existe um padrão, não existe um errado para você poder seguir. A partir do momento que você customiza, você está criando um produto único. E esse era o valor das suas peças, porque o valor de fato não era ter o logo da Louis Vuitton, mas sim você criar um produto que nem a Louis Vuitton faria, tá ligado? Um produto extremamente único que ninguém conseguiria ter um igual. E uma das coisas mais interessantes desse movimento é que eles quebraram uma hierarquia, tá ligado? Uma hierarquia que simplesmente a marca criava uma identidade ou a marca criava uma modelagem e tudo deveria seguir, tudo seria valioso porque era uma grife que estava criando. Eles começaram a fazer as pessoas que customizavam no Harlem em lugares que as pessoas não davam muita atenção, que era criado, e até hoje as pessoas não dão muita a devida atenção para as pessoas que realmente criam. Eles tiveram a oportunidade de criar um produto único, tá ligado? Um produto que as outras grifes não precisariam ditar a regra para eles seguirem. Eles criaram um produto que foi baseado num monograma ou então num padrão e criaram os próprios padrões e o próprio estilo estético com diversas referências, assim como vocês conseguem ver nas peças de Dapper Dan, que obviamente tiveram bastante referências do movimento hip hop e os dois cresceram basicamente no mesmo tempo e tiveram a relevância no mesmo tempo, e isso é muito maneiro porque você consegue ver que diversos artistas e personalidades do movimento mesmo abraçaram toda essa criatividade, toda essa vontade de recriar uma parada única e que viesse de onde a maioria dos artistas do hip hop estavam saindo, que eram do Harlem. Todas as personalidades e todas as pessoas que eram importantes daquela época abraçando esse tipo de cultura, e hoje você consegue perceber também a magnitude do que é Dapper Dan no mundo da moda, assinando diversas peças foda e fazendo collabs com diversas grifes famosas, tendo em mente que, mano, de onde ele começou e o que ele estava fazendo. E é muito interessante e muito importante que as marcas pararam de processar essas pessoas que estão criando as peças, porque é importante você conseguir captar novas pessoas, novas criações e novos designers que estão fazendo coisas inovadoras, mas não estão pegando necessariamente querendo ser uma outra marca, mas criando uma peça customizada. E a Bootleg Fashion veio de uma maneira que você pode customizar as suas peças vindo de uma ideia que, mesmo criada pela grife, você consegue criar um produto único. É uma coisa que existe por décadas e foi juntamente crescendo com a cultura hip hop. Então eu vou deixar um exemplo para vocês poderem ver, que é o Virgil Abloh, que é um dos frutos de toda essa ideia da customização de Dapper Dan. E também fez uma customização da primeira marca que ele criou, a Pyrex. Eu falei um pouco sobre ela nesse vídeo aqui, você pode clicar, não sei onde é que ele tá, mas você pode clicar nele. E é isso aí, rapaziada, dá aquele like, compartilha aí, tamo junto.